Ei, me fala uma coisa, será que os dons espirituais são ou não são para a nossa época? Será que realmente hoje eu preciso falar em línguas estranhas? Afinal de contas, o esfriamento chegou ou nós estamos vivendo um grande avivamento? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele, se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante. Olha, curta esse vídeo, porque cada vez que você curte, o YouTube mostra para 5, 10, 15, 50, 100 pessoas diferentes. Ah, escreva também quem é você, da onde você fala e o horário que você está me assistindo, tá bom? Lição de número 8, que tem como título A Sutileza do Enfraquecimento da Identidade Pentecostal. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, do verso 7 até o verso de número 11. Afinal de contas, nós estamos ou não estamos vivendo um grande avivamento? Ou nós estamos vivendo um esfriamento espiritual? Os dons espirituais, eles são para o nosso tempo ou foi apenas para a era apostólica? Afinal de contas, eu posso ou não posso falar em línguas estranhas? Quando alguém fala assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, o que identifica uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo? A primeira coisa que eu quero deixar muito bem claro nessa aula é o seguinte, que o foco aqui é justamente nós entendermos a sutileza do diabo para esfriar não somente a coletividade, mas a individualidade. Eu vou repetir. A grande sacada do inimigo não é o esfriamento coletivo, mas é o esfriamento individual. Por quê? Porque tem alguns lugares que estão sendo avivados. Mas o problema não são os lugares, o problema sou eu. Porque eu me lembro muito bem, quando eu era jovem, a nossa igreja passava por a igreja local, onde eu congregava, passava por um grande avivamento, por um renovo espiritual muito interessante. E tinha outras pessoas dentro da nossa própria comunidade, da igreja local, que vivia como se o avivamento não estava acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, porque eu falo desse avivamento, porque quando eu me converti, o líder dos jovens estavam orando juntamente com a juventude. E naquele momento que eles estavam orando, quase 30 jovens aceitaram a Cristo. E eu fazia parte dessa leva. Ou seja, passou por um grande avivamento aquele movimento, aquela igreja. Ou seja, num período de um ano e pouco, 30 jovens aceitaram a Cristo. Ou seja, foi um grande movimento que aconteceu naquele local. Mas tinha pessoas frias, pessoas insensíveis à ação do Espírito Santo de Deus. Dizia que era meninice, dizia que nós não ia permanecer, que isso era fogo de palha. Ou seja, nós estamos aqui. Somos fruto daquele trabalho. Então, o que você precisa entender é o seguinte, fica alerta. O diabo quer te esfriar. É justamente isso. O diabo quer lhe esfriar. O que você vai levar para sua classe é justamente isso. Não permita que o diabo esfrie a tua fé. Lute de forma incessante. Como que a sua vida dependesse disso. Não deixa que uma seta maligna esfrie o avivamento que o Espírito de Deus começou a produzir no seu coração, e tem muita coisa para acontecer. Mas qual é o foco? Eu não posso desistir. Tópico primeiro, os
o Pentecostes bíblico. Ponto 1, o Espírito prometido. Então, o que você precisa entender é o seguinte: o Espírito Santo, ele sempre atuou. Então, olha que interessante. Historicamente, no Antigo Testamento, como que ele atuava? De forma simples, rápida e objetiva. Ele atuava em algumas pessoas, num momento específico e para algo específico. Então, olha que interessante. Ele atuava em algumas pessoas, era seletivo às pessoas, não era geral. Por exemplo, ele atuava em reis, em sacerdotes e profetas. Antes de existir sacerdote, profetas e reis, ele pegava pessoas para um momento específico e para uma obra específica e enchia aquela pessoa do Espírito. O Espírito vinha, capacitava essa pessoa e essa pessoa começava a produzir alguma coisa para o reino dos céus. É só nós darmos uma olhadinha no livro de Gênesis. Antes de existir sacerdote, rei e profeta, Deus, com o seu Espírito, ele ungiu várias pessoas, tá? Para essas pessoas fazerem, por exemplo, instrumento musical. A Bíblia diz que Tubal-Caim foi cheio do Espírito justamente para produzir o quê? Instrumento musical. Ou seja, então o Espírito Santo no Antigo Testamento era para poucas pessoas, ele era para um momento específico e para algo específico. Passa para o Novo Testamento, isso muda. Por quê? Porque lá em Joel, capítulo 2, verso 18 em diante, tá? Tem uma promessa. Qual foi essa promessa? Que o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas. Olha, eu vou deixar um vídeo de quase 10 anos atrás sobre o profeta Joel. O link vai estar aqui em cima e aqui embaixo, tá bom? Vai ser assim, ó, profeta Joel, tá bom? É um vídeo muito antigo, de aproximadamente 10 anos. Talvez eu nem apareça nesse vídeo, mas de forma minuciosa eu explico o profeta Joel para vocês. Então, lá no profeta Joel tinha uma promessa. Qual era a promessa? Que o Espírito Santo não ficaria sobre algumas pessoas, mas seria derramado sobre toda a carne. Então, olha que interessante. Qual é a promessa? O Espírito Santo agora não seria para pessoas específicas, mas todo mundo teria acesso ao Espírito Santo de Deus. É justamente o ponto 2, o Espírito Santo derramado. Então, lá em Atos capítulo 2, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado sobre todas as pessoas. Fabio, qual é o benefício do Espírito Santo ser derramado sobre todas as pessoas? O primeiro benefício, ou um dos benefícios, é o seguinte, que o acesso agora, ele é livre. Por quê? Porque para você consultar a Deus no Antigo Testamento, você precisava de quem? Do sacerdote. Porque o sacerdote tinha ele tinha uma unção, o Espírito estava sobre ele, e ele intermediava entre você e Deus. Quando Cristo fez a obra lá na cruz do Calvário, quando ele é assunto ao céu, o Espírito Santo, então, agora ele é derramado. Então, qual é um dos benefícios? Livre acesso. Você não precisa de mim para ter acesso ao Pai. Ou seja, você pode agora parar tudo que você está fazendo para esse vídeo. Clame a ele por 3, 4, 5, 10 minutos. Você pode ter certeza que o Espírito Santo virá sobre você. Haverá uma manifestação sobrenatural do Espírito sobre você. Por quê? Porque isso é promessa. Então, olha que interessante. Então, quais são os benefícios? Um dos benefícios é que eu tenho livre acesso ao Espírito Santo de Deus. Eu tenho livre acesso. Eu tenho agora intimidade, eu tenho acesso diretamente à fonte. Ou seja, ninguém precisa ir lá na fonte, pegar e transferir para mim. Então esse acesso agora, ele é livre. Ou seja, nós temos esse livre acesso. Tópico 2, o distintivo pentecostal de nossa igreja. Ponto 1, atualidade dos dons espirituais. Queridos, olha que interessante, os dons espirituais, ele é uma realidade bíblica. Nós encontramos isso na carta aos Efésios,
É claro que tem dons espirituais, dons ministeriais. Eu já gravei 13 videoaulas, na verdade, foram 26 videoaulas sobre os dons espirituais. Eu sei muito bem que existe dons ministeriais e os dons espirituais. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que tanto na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11, a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. Na carta de Paulo aos Coríntios, nós encontramos também os dons espirituais. Na carta de Paulo aos Romanos, nós também encontramos os dons espirituais. Na carta de Pedro, também encontro os dons espirituais. O que eu quero que você entenda é o seguinte, primeiro ponto, os dons espirituais são bíblicos. Nenhum teólogo, ele questiona que os dons espirituais estão nas Sagradas Escrituras. O que existe o questionamento é, será que eles perduraram até hoje? Será que eles morreram? Se eles morreram, quando os dons morreram? É essa que é a questão. Então, olha que interessante, os dons espirituais são uma realidade bíblica. A era apostólica provaram desses dons espirituais. No Antigo Testamento, todos os dons espirituais narrados no Novo Testamento estão no Antigo Testamento. Eu já falei isso diversas vezes aqui na minha videoaula. Se você quiser, assiste as 23 aulas que você vai aprender isso daí novamente, tá? Especificamente os dons de línguas, que eu tenho uma videoaula onde eu explico o dom de línguas no Antigo Testamento. Mas o que você precisa entender é o seguinte, os dons estavam no Antigo, passaram para o Novo Testamento, e será que eles morreram? Então olha que interessante, Agostinho, tá? Ele vai colocar uma doutrina na igreja que os dons cessaram. Então, Agostinho, o famoso Santo Agostinho, tá? O bispo de Hipona, ele diz o seguinte, que os dons acabaram quando? Na era apostólica. E isso permeou toda a igreja na construção da igreja teológica ao longo dos séculos. Então durou século 3, 4, 5, 6, até chegar no 15º século, por volta do ano 1400, 1500, 1500 e alguma coisa, quando começa a acontecer a Reforma Protestante. A Reforma Protestante chega com Martinho Lutero, grande nome da Reforma Protestante, ele faz a reforma, ele restaura, tá? Somente Deus, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, ele restaura isso daí, mas ele deixa de lado a manifestação ou a atualidade dos dons espirituais. E isso dura por mais quase quatro séculos para frente, até chegar nos meados do início do ano 1900, tá? 1890, 1900 em alguma coisa. A ideia aqui não é história, a ideia aqui é o seguinte, que nesse período inteiro permeava na cabeça da maioria que os dons espirituais tinham cessado. Mas eu quero te informar que o Espírito Santo não deixou de trabalhar nesses 1700 anos. O Espírito Santo continuou trabalhando. Existem relatos de manifestações sobrenaturais antes de 1900. Ou seja, era caso esporádico, mas existia a manifestação do Espírito Santo. Fábio, mas por que não teve uma expressão grande disso daí? Justamente porque as pessoas não entendiam que, por ser uma promessa bíblica, por estar na Bíblia, as pessoas não davam tanta vazão, não dava tanta proeminência, não dava tanta ênfase. O que eu quero que você entenda é o seguinte, eu só busco aquilo que me falam. Se nós pararmos de pregar o avivamento, daqui 20 anos, daqui 30, 50, 100 anos, a igreja vai estar morta espiritualmente. As pessoas não vão falar mais línguas estranhas.
As pessoas nem vão saber o que é mais isso. Por quê? Porque não se fala mais. Por isso que existe a necessidade de se falar. Aí Deus faz um grande movimento, tá? Em alguns países, mas nasce aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos, um grande avivamento. E esse avivamento, então, ele começa a proliferar, ele começa a ter uma grande vazão internacional. Ele chega no Brasil. E Daniel Berg, Gunnar Wing chega justamente no Brasil por causa de uma profecia. Por causa de uma profecia. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não posso andar por profecia. Profecia não é a minha base. A minha base é as Sagradas Escrituras. Mas todo mover sobrenatural, ele pode sim ser baseado em uma palavra profética que sai da boca de Deus para um momento específico. Eu já disse em aulas anteriores aqui. Para que serve a profecia? Basicamente para um momento específico e para um caso específico. Nesse caso, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles receberam uma palavra profética, Belém. Tá? Belém. E naquela época, Belém, lá de Israel, não existia, porque Israel não era nação. E eles entenderam que a única cidade ficava na onde? Como país, Brasil. Então por isso que eles desceram para cá. Ou seja, a nossa vida, teologicamente, ela não pode ser baseada em profecia. Mas em um momento específico, para um caso específico, Deus fala através de profecia. O que nós precisamos entender é o seguinte, que os dons espirituais, eles são para essa época. Fábio, me mostra na Bíblia. Olha, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, e o verso de número 39, que diz assim. Eu vou ler nessa versão, que essa versão é melhor. Verso 39. Porque a promessa, Pedro pregando, Pedro prega, 3.000 pessoas aceitam a Cristo e no final ele solta essa proeza. Olha o que ele diz, porque... Olha o que ele diz, porque a promessa, que promessa que ele está dizendo? A de Joel, porque a promessa diz respeito a vós. Pedro estava pregando para aquelas pessoas, então olha que Pedro estava dizendo o seguinte, olha, a promessa de Joel diz respeito a vocês que estão aqui comigo. Aos vossos filhos. O que ele fala sobre os vossos filhos? Geração. E a todos os que estão longe. Ou seja, é para vocês judeus, é para esse momento, é para os vossos filhos. Aqui ele está falando sobre geração. Os que estão longe. Isso pode ser gentios, tá? Ou pode ser também pessoas que não estavam ali e que essa promessa iriam alcançar. E aonde chega 2022? O final do verso, olha o que ele diz. E a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, ele está, essa profecia, ou essa pregação de Pedro, ela tem um momento, naquele momento, mas ela é escatológica. Ou seja, é para tantos quanto Deus chamar. Se eu fui escolhido, se vocês foram escolhidos, a promessa de Joel, o derramamento do Espírito que aconteceu em Atos capítulo 2, é para mim, é para você. Nós precisamos agarrar nessa promessa, tá? Ponto 2, as línguas como evidência. Aqui vamos ter um problema. Fábio, para eu ser cheio do Espírito, eu preciso falar em línguas estranhas? Aqui vamos ter um debate enorme. Eu não quero que vocês entrem em debate. O que você precisa entender é uma coisa. Nós precisamos voltar a buscar os dons espirituais. Eu não falo somente a línguas estranhas. Todos os dons espirituais. Uma outra coisa que você precisa entender, tá? Toda vez que a Bíblia dá uma lista sobre dons, ela não é taxativa. Não é que exista somente aqueles dons. Porque tem dons que Paulo fala aos Coríntios, que ele não fala à igreja de Roma. Sabe o que nós entendemos? Ou na verdade os teólogos entendem? Que
para a igreja de Corinto, era aqueles dons que estavam precisando. Porque os outros, por exemplo, de misericórdia, já tinha naquela igreja. Eles já exercitavam. Ou seja, o que eles entendem, eu concordo com essa ideia, é para cada momento específico da igreja, Deus vai ministrando dons conforme o momento específico daquela comunidade local. O que nós precisamos entender é o seguinte, que nós, na nossa comunidade, nós precisamos ser reavivados. A questão não é se eu sou cheio do Espírito, se eu falo... para eu ser cheio eu preciso falar em línguas estranhas. A questão não é essa. Essa questão é muito pequena. É muito pequena, porque eu me converti com 14 anos. E eu me apaixonei pela palavra. Eu orava. Domingo, jovens como eu, nós íamos para a praça e pregava. Dos meus 14 até meus 18, quando eu casei, nós pregávamos na praça pública vários domingos. Eu ia para Monte quase toda sexta e sábado. Ou seja, eu não falei línguas estranhas. Eu só fui falar em línguas estranhas com 21 anos de idade. Então quer dizer que eu não fui cheio do Espírito? Será que tudo isso que aconteceu comigo dos 14 até os 21 anos foi meramente uma emoção? A emoção não prevalece. A emoção passa. E eu me formei em teologia. Eu entrei no centro teológico com 16 anos. Com 20 anos eu tinha terminado o centro teológico. Eu era apaixonado pelas Sagradas Escrituras. O que é isso? É um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então não se apegue, é justamente essas picuinhas que faz nós esfriarmos na fé. Você precisa buscar a presença do Espírito Santo. Você precisa buscar os dons espirituais. Não foque somente, deixa eu dizer uma coisa, não foque somente em um dom. Peça, porque a Bíblia diz que ele dá aquele dom que ele quiser. O dom que ele quiser. O foco aqui é o seguinte, é manter a chama acesa. É isso, professor, que você precisa fazer. É isso, você que está assistindo, você precisa ter em mente. Eu não posso deixar a peteca cair. Eu preciso começar a orar. Eu preciso começar a buscar. Eu preciso sentir algo sobrenatural de Deus na minha vida. Eu preciso ter o meu coração reavivado pela chama do Espírito. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso começar a orar 3 vezes ao dia. Coloque o seu despertador. Faz isso. Deixa eu te dar um conselho. É uma coisa que eu estou fazendo há quase mais de 70 dias. Eu coloco o meu relógio para despertar 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Eu dobro meu joelho e clamo ao Eterno. Ou seja, faça alguma coisa para chamar a atenção dos céus em seu favor, mas não deixa a chama apagar do seu coração. E deixa eu dizer uma verdade para vocês, tá? Quando nós nos aproximamos de Deus, isso é uma luta. Isso é uma luta. Então a ideia aqui é que nós estamos em batalha espiritual. E você precisa urgentemente retomar essa batalha. Tá? Porque é uma luta espiritual. A vontade do diabo não é que você se encha do Espírito. A vontade dele é justamente essas briguinhas teológicas. Que faz você, vou deixar isso para lá. Isso é meninice. Não é meninice. Existe a ação do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos buscar urgentemente a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tópico 3º, mantendo a chama pentecostal acesa. Ponto 1, fidelidade às Escrituras. Historicamente, nós pentecostais, historicamente, nós deixamos a palavra e damos mais ênfase, tá? Ao mover sobrenatural do Espírito Santo. Diferente dos tradicionais, que dão mais ênfase ao estudo e deixam um pouquinho de lado, vamos dizer assim, a ação do Espírito Santo na nossa vida. O que você precisa entender é o seguinte, que precisa ter um equilíbrio. Se você ficar só orando, sem ler Bíblia, tá bom, Fábio? Ok. Existe alguma coisa de errado? Não, mas você vai crescer deficiente. Por quê? Porque você vai começar a errar. E você não vai
ter habilidade para resolver problemas da vida que está escrito no texto. Porque aquilo que está escrito no texto, Deus não vai falar com você. Por isso que eu preciso estudar. Porque quando eu examino as escrituras falam de Cristo. E ela é um guia, vamos dizer assim, para a minha existência. Para eu andar de forma coerente nessa existência. Então, mas se eu ficar somente lendo e não orar, eu vou virar um religioso. Eu vou virar um legalista, um intelectual da fé. Já viu um intelectual da fé? Que ele sabe muito de Bíblia, mas ele não tem uma experiência com Deus? Deixa eu te dizer uma verdade. O que muda a tua história não é o teu carro, não é o teu dinheiro, não é o que você tem ou deixou de ter. É a experiência que você tem com Deus. Uma experiência viva. Ela é capaz de mostrar que aquilo que você tem não vale nada. Não vale absolutamente nada. E uma experiência com Deus, para aqueles que não têm, é uma prova viva de que você pode muito mais além. Porque uma experiência é capaz de mudar realmente a tua existência. Ou seja, você precisa lutar por uma experiência com Deus, porque é ela que vai mudar a tua história. Ponto segundo, exercício dos dons espirituais. Querido, aqui nós temos uma grande responsabilidade. Qual é essa grande responsabilidade, Fábio? Não deixa a chama morrer. Pregue sobre os dons espirituais. Fale sobre os dons espirituais. Ore pelos dons espirituais. Não simplesmente por falar em línguas, mas ore para que a multiforme sabedoria de Deus nos dons espirituais seja uma realidade na tua vida, na tua existência. Pare agora tudo que você está fazendo e peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Como que eu exercito, Fábio? Pedindo ao Espírito Santo, porque o dom é dele. E quando ele te dá, pode ter ciência de uma coisa, ele vai te usar, ele vai te capacitar para que você possa usar esse dom. A ideia aqui é o seguinte, que nós temos uma grande responsabilidade. Qual? Pregue. Nós precisamos pregar sobre avivamento. Nós não podemos permitir que essas sutilezas do diabo, como, eu sou cheio ou não sou cheio do Espírito Santo? Eu preciso ou não preciso falar em línguas estranhas? Ah, mas eu conheço o cara que fala em língua estranha, mas ele bate na mulher. Querido, presta atenção, dom não salva ninguém. Dom não salva ninguém. Ponto. Eu já cansei de ensinar isso aqui. A Bíblia fala sobre isso, tá? Mas o dom é uma ferramenta de Deus disponível para nós, igreja, para fazermos a sua obra. Então, se é uma ferramenta disponível, eu vou tomar posse dela e vou viver usando dessa ferramenta. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero semana que vem, querendo Deus.